Foi há cerca de 6 meses que surgiu a necessidade de montar um circuito que convertesse 12 volts DC em 220 AC. Nos primeiros, talvez 2 meses, eu fiz o esquema desta coisa e a partir de agosto, mais ou menos, julho, agosto, começámos a tentar montar esta coisa. Portanto, a ideia era a seguinte: isto é feito com outra pessoa, uma pessoa, enfim, particularmente importante na minha vida, e a ideia era que ele montasse o circuito impresso, montasse globalmente esta coisa, mas o esquema não tinha que ser dele. Foi-se à internet à procura de esquemas desta coisa e tal, e aquilo parecia tudo assim um bocado macambúsico. Os circuitos não agradavam muito a forma como eles estavam feitos, e eu comecei, de facto, a desenhar esta coisa. Isto tinha inicialmente algumas contingências, portanto, alguns pré-requisitos, digamos assim. Um dos pré-requisitos que esta coisa tinha era que a potência, que é esta zona aqui, tinha que funcionar com transistores de junção, não era para funcionar com JFETs. Eu ainda tentei, mas, ok, tinha que ser de junção, foi de junção. A outra coisa era que não era suposto isto tentar gerar sinusoides, portanto, portanto, bastaria uma onda quadrada ou qualquer coisa parecida com uma onda quadrada a 220 volts para que isto fosse dado como bom. E, portanto, eu fiz o que era necessário fazer. E, portanto, isto, em agosto, tentou-se fazer uma primeira ensaio, tentou-se executar o circuito impresso disto. Na verdade, não foi possível nessa altura, porque na primeira versão o circuito impresso disto estava reunido todo numa única placa. A placa era muito grande, era quase A4, praticamente A4, e houve várias dificuldades para conseguir produzir essa placa. Aquilo era para produzir pelo método, portanto, do ácido e com uma película fotográfica, uma película colada em cima, fotográfica, portanto, sensível à ultravioleta, colada em cima do cobre. Isso fez-se, mas houve algumas vicissitudes. Okay? Uma delas foi, era difícil colar aquela película numa placa tão grande. A placa era muito grande e ela ficava com muita facilidade, ficava com rugas. E as rugas são um problema, porque rapidamente o ácido entra por baixo das rugas e vai fazer distúrbios. A outra dificuldade era que nós tínhamos um laminador. O laminador era suficientemente bom para pequenas placas que nós produzimos de ensaio, mas com uma placa muito grande, a pressão do laminador espalhava-se por aquela placa toda e, na verdade, portanto, a força das molas do laminador espalhava-se por aquela placa toda e, na verdade, a pressão era muito baixa. Portanto, a pressão, ou força por centímetro quadrado, digamos assim, era muito baixa. E, portanto, a película ficava mal colada, ficava mal presa. A terceira dificuldade que houve é que nós fizemos uma série de ensaios com vários bocadinhos de placa, para tentar, entre outras coisas, afinar o tempo de exposição à ultravioleta, afinar como é que era aquela história do revelador e a história do ácido, etc., para ver mais ou menos os tempos da coisa, como é que aquilo iria funcionar, e nós conseguimos bons resultados aí. A dificuldade é que, quando fomos executar a placa final, para a qual só tínhamos uma placa, um exemplar com cobre, descobrimos que essa placa final tinha uma espessura de cobre muito maior do que aquelas que usámos no ensaio. Portanto, no processo da corrosão, aquilo demorou muito tempo e acabou por se desfazer tudo. A última dificuldade que tivemos é que tentámos fazer isto em agosto, não podíamos fazer aquilo dentro de casa por causa do ácido, aquilo deve um cheiro um bocado muito perigoso, e portanto fomos para a rua, montámos lá uma tenda, uma coisa qualquer parecida com isso, mas estava um calor desgraçado e, portanto, com muito calor, tudo aquilo corria mal. A nossa dificuldade em trabalhar era um bocado grande, e depois, ainda por cima, o calor fazia com que a película ficasse muito macia
aquilo, enfim, não deu em nada. Tivemos 2 dias a trabalhar para tentar fazer aquilo, ensaios e mais ensaios e tal, e depois, à hora da verdade, aquilo não deu nada. Ok, entretanto, veio o resto do mês de agosto, nós lá fomos de férias e tal, e depois eu voltei à carga, mas voltei à carga produzindo várias placas separadas para permitir mais controlabilidade, digamos assim, ser mais fácil controlar o processo. E, portanto, fiz 1, 2, 3, 4, 5 placas. Fiz o projeto para essas 5 placas. Entretanto, o processo que foi usado para produzir estas 5 placas já não foi o processo da película fotográfica, mas sim um outro processo um bocado esquisito e meio cabalístico que mete água oxigenada juntamente com não sei o quê, e depois aquilo portanto, com toner, e o toner é encostado com água oxigenada e depois passa com não sei o quê, uma coisa qualquer assim um bocado esquisita. Eu deixo o link na parte de baixo do vídeo para alguém que fez uma coisa dessas, mas a verdade é que o resultado foi bastante interessante. Não fui eu, portanto, eu já não estive nessa execução, já não fui eu, foi o outro gajo, mas de qualquer forma o resultado foi bastante interessante, quer dizer, foi bastante... era muito mais controlável o processo feito dessa forma. Portanto, a corrosão continua a ser feita com ácido muriático e água oxigenada e não sei o quê, mas foi bastante mais fácil fazer com transferência de toner, ok? Usando o método, não foi o método do ferro de engomar, mas foi um método qualquer muito esquisito que eu descobri há pouco tempo e que não se parece com nada, mas que é um bocado brochedo, mas que funciona aparentemente bem. Ora bem, portanto, feito esta coisa toda, isto foi montado. Houve alguns problemas aqui com o impresso, num caso ou no outro. Algumas pistas pareciam estar de facto isoladas, mas não estavam. Havia uns pequenos cabelos de cobre entre 2 pistas, o que provocava efeitos secundários e tal. Foi preciso descobrir e rapar aquilo para que a coisa se resolvesse. Portanto, isto foi sendo montado e houve algumas vicissitudes, mas nada de muito dramático. Algumas um pouco trabalhosas, mas lá se foi fazendo. E, portanto, com isto já montado, isto funciona, ok? Ora bem, portanto, isto aqui é uma lâmpada de 15 watts, está aqui debaixo do frasco, ela está aqui debaixo do frasco para eu não encostar ali a mão e não me queimar na lâmpada. E, portanto, temos aqui uma série de placas de circuito impresso, 2 transformadores e uma lâmpada, e aqui um pequeno painel de controle que neste momento está deitado para se poder ver na câmara, porque normalmente ele ficará nesta posição aqui assim, tem aqui 2 parafusos que o prende, ok? Ora bem, isto tem um botão para desligar e um botão para ligar. Isto é uma espécie de stand-by. O stand-by desliga, digamos, os circuitos de excitação disto tudo. Não é um stand-by como normalmente é encarado. É apenas o desligar dos circuitos de excitação. Tem um detector de sobrecarga, que neste caso acende durante um bocadinho quando é ligado, porque a lâmpada, o filamento da lâmpada, a resistência do filamento da lâmpada baixa muito quando ela fica fria. Tem um detector de voltagem muito baixa, ou seja, voltagem demasiado baixa na entrada, portanto isto é suposto ser alimentado por uma bateria, e portanto isto está feito para que uma tensão um bocado baixa, esta coisa desligue. Portanto, eu vou baixar aqui a tensão na fonte de alimentação, e há um momento, desculpem, ora bem, portanto vou baixar, e aqui mais ou menos a 11.4 volts liga a lâmpada de subtensão. Eu vou subir um bocadinho e aos 11.8 o circuito volta a arrancar. Tem aqui, portanto, isto é o circuito de tensão demasiado baixa na alimentação. Aqui tem um comutador, porque ele pode fazer reset automático ou apenas manual. Ou seja, se a tensão baixar, eu vou baixá-la novamente, ele desliga, diz que a tensão está muito baixa, mas se ela voltar a subir, ele volta a ligar este circuito todo. Se por acaso estiver em reset manual, a tensão baixa, se voltar a subir, ele não rearma até que se carregue aqui no reset e nessa altura ele rearma. Ora bem, portanto, isto é a função básica desta coisa. Isto funciona bastante bem. A única coisa que não foi prevista, não me lembrei, poderia talvez ainda fazer, mas depois disseram que não valia a pena. Isto, de qualquer forma, não tem nenhuma utilidade, isto é uma espécie de trabalho de fim de curso ou qualquer coisa parecida. Portanto, isto é para demonstrar que se pode fazer e não necessariamente para ter assim alguma utilidade em particular. A razão pela qual usamos componentes tão baratos quanto possível e alguns retirados de outras coisas e tal. Portanto, isto foi mesmo para poupar o mais possível. Ora bem, portanto, esta coisa, o que não tem, a única coisa que faltou fazer foi um controle automático para que a tensão à saída se mantivesse estável, apesar das variações da alimentação. Ou seja, se os 12 volts por acaso passarem para 14, os 230 passam para 240 ou coisa que valha. Portanto, a variação da tensão da alimentação dos 12 volts, do circuito todo,
reflete-se na intensidade da lâmpada, reflete-se na tensão de saída, porque nada foi previsto para que isso não acontecesse. De resto, o circuito é relativamente sofisticado, digamos assim, pelo menos para o fim a que destina. Ora bem, começamos aqui por explicar o que é esta zona aqui. Esta zona aqui, eu tenho aqui um esquema que fiz e do qual me vou socorrer. Ora bem, portanto, o que temos aqui é o seguinte. Esta zona, basicamente, tem o regulador de 5 volts, que vai alimentar uns quantos op-amps que por aqui há. Tem um regulador de 5 volts e tem aqui, assim, o detector de tensão muito baixa. Ok? Nesta zona há o regulador de 5 volts em série com... Portanto, na entrada do regulador de 5 volts estão estas duas resistências. Estas duas são grandes, mas era o que havia para aí. Portanto, ela poderia ser bastante mais pequena e apenas uma. Mas estão cá estas duas porque a ideia é a seguinte. Por um lado, alivia um pouco o calor aqui deste gajo. Portanto, isto entram 12, 13 volts, mas só saem 5. Comendo aqui 2 e 3 volts, é possível duas coisas. Em primeiro lugar, aliviar um pouco o aquecimento deste gajo, que não seria um grande problema, porque o consumo também é baixo. Mas permite uma outra coisa, permite que as variações de tensão nos 12 volts, abruptas que se forem, e repare-se que isto é um sistema comutado, portanto, ele, no momento em que liga aos transformadores para dar corrente para a lâmpada, a tensão cai um bocado, os 12 volts caem um pouco. Pode cair mais ou menos, mas vai cair um pouco. Isso poder-se-ia refletir aqui para este processo e aparecer de alguma forma uma variação um pouco maior e indesejável na saída dos 5 volts. Para evitar que isso acontecesse, levou esta resistência em série com este condensador. As coisas têm paralelo à massa e o que acontece é que essas variações que de facto se verificam, têm uma amplitude um pouco baixa, mas de qualquer forma verificam-se, apresentam-se aqui neste condensador apenas como dentes mais... qualquer coisa parecida com um dente de serra. Ou com, aliás, como sim, um dente de serra ou um dente triangular, mas mais propriamente, se a memória me não falha, sim, uma onda triangular, mais ou menos. Ora bem, portanto a ideia é essa, simplesmente. Isto aqui são condensadores de desacoplamento, este aqui é um outro condensador de desacoplamento, e isto aqui tem uma outra função que aquele que agora não me recordo. Ora bem, portanto, este é o detector de tensão demasiado baixa. Esta zona aqui é o oscilador. O oscilador foi uma das coisas que não é de minha autoria. Eu simplesmente peguei num... Eu já tinha tido problemas anteriormente com este tipo de osciladores. Isto é um gerador de onda triangular. Os geradores de onda triangular que eu já tinha montado antes, com todos eles eu tive um problema, que era o problema da estabilização DC. Portanto, aquela coisa não se centrava bem numa determinada tensão. A onda triangular, a zona positiva e negativa, ou digamos assim, portanto, partindo do princípio que o 0 é o meio, aqui não é o caso. O 0 aqui está a 2,5 volts, portanto, o que está acima de 2,5 e abaixo de 2,5, neste oscilador é muito estável. Portanto, ele mantém-se estabilizado numa dada tensão e toda a forma de onda triangular é toda muito estável, ok? Portanto, essa é a vantagem deste tipo de circuito que está aqui, que é este circuito que está aqui nesta zona, ok? Isto não é de minha autoria, eu apenas o adaptei, fiz aqui umas quantas adaptações. Aproveito para dizer que houve aqui um percalço com estes impressos. Ficaram todos ao contrário. Houve qualquer coisa que passou em algum ponto e quando eles foram feitos ficaram todos ao contrário. Moral da história. Enquanto aqui eu tenho uns adaptadores SMD para portanto, os chamados DIP, neste caso é DIP 6, aqui assim era mesmo um DIP 8 que era suposto ser, portanto, que os op-amps eram DIP 8. E houve aqui dois percalços. O primeiro percalço, portanto, é que eu tive que pôr os op-amps do outro lado. Os op-amps tiveram ficado a parte de trás do circuito, não havia hipótese, ele tinha ficado ao contrário. Tudo bem, eles ficaram lá. Segunda hipótese, segunda coisa que aqui houve é o seguinte, é que isto era suposto ser feito com um op-amp, que eu já não me lembro qual é, tenho a impressão que era o TL081, não sei por carga d'água, eu depois percebi que poderia ter usado aqui os mesmos que usei aqui, que aliás funcionavam para este fim, seria o melhor, mas eu não o fiz. Mas ainda por cima esqueci-me de encomendar esses op-amps. Quando chegou a altura de montar isto, eu não tinha cá os op-amps e tive que andar aí a vasculhar as caixas para ver se conseguia arranjar qualquer coisa parecida. Estes não podiam já ser adaptados, porque o pin-out não é igual, e eu não tive outro remédio, senão dá para ir a vasculhar. Encontrei qualquer coisa, não era muito bom. Eles não eram rail to rail, de um lado ainda a coisa ia, mas do outro lado eles ficavam muito longe da tensão positiva. E, portanto, eu acabei por fazer aqui um enxerto ZEC para esta coisa ter uma onda triangular com boa pinta. Ok? Eu poderei, com um bocadinho de jeito, mostrar aqui a onda triangular, a saída do gajo. Ora, a saída do gajo deve estar aqui.
Ok, ora, portanto, este é o canal 2 e eu vou... Ok, aí está ele. Portanto, aqui temos a onda triangular. Isto aqui na câmara faz aqui uns batimentos, mas não há hipótese. A frequência de varrimento não tem nada a ver com a frequência da câmara. A persistência é um bocado baixa e, portanto, faz aí uns batimentos. Mas, de qualquer forma, a onda triangular é bastante limpinha. Não tem assim espiga de maior. Ok? Tem boa pinta. Ok, há para aqui qualquer coisa que eu não percebo se é aqui. Oi, onde é que é? É aqui, a ponta estava mal ligada. Ora bem, portanto, ele é bastante limpinho e deu bom resultado apesar de tudo. Ok? Ora bem. Portanto, este é o gerador de dente de serra, o gerador de onda triangular, que é entregue aqui a este circuito. Neste circuito aqui é o circuito que pega na parte positiva dessa onda triangular e na parte negativa, partindo do princípio que aquela zona ali seria a zona, enfim, seria zero. Do ponto de vista da lógica, esta zona aqui central é a zona em que os dois drivers da saída estão desligados e, portanto, o que ele vai fazer é o seguinte, este circuito duplo, um dos op-amps vai detectar quando a tensão na onda triangular é um pouco superior a 2,5 volts, porque aqui o centro é 2,5 volts, isto será 0 volts, isto será 5, mais ou menos. Portanto, 2,5, um dos circuitos vai detectar quando ela é um pouco superior e gera aqui uma onda quadrada em conformidade com esse facto. Portanto, digamos que ele dispara a 3 volts, mais ou menos, a gente já vai ver o resto. A 3 volts ele dispara e faz o impulso. O outro faz o contrário, portanto, gera um impulso aqui a partir desta zona mais negativa. Okay? Abaixo dos 2,5, e talvez a 2 volts, ele dispara. Estas tensões de disparo para um caso e para o outro são afináveis aqui nestes dois potenciómetros de ajuste que estão aqui instalados e que estão colados, porque também não teve que ser assim, não havia outra coisa. Era suposto não se gastar dinheiro desnecessariamente. Portanto, foi feito assim. Portanto, é aqui que é feito o ajuste da duração de cada um dos impulsos. Okay? Daquela duração e daquela duração. Eles estão afinados para ter uma duração mais ou menos igual e isto está, na verdade, grosso modo, ele está tanto tempo ligado quanto desligado. Okay? Portanto, é mais ou menos o que está afinado. Se este impulso fosse muito longo, acontecia que o transformador começava a saturar, porque o DC estava presente durante muito tempo no primário e não só a tensão na secundária começava a cair, mas até a corrente no primário a subir, porque evidentemente um transformador não é suposto transformar a corrente contínua em alterna e de facto o que se lhe está a entregar é corrente contínua em fatias de onda quadrada, portanto, digamos assim, enquanto essa fatia for razoavelmente curta ou algo parecida com meio ciclo de 50 ciclos e tal, a coisa vai, mas isto não se pode prolongar muito. E, portanto, foram afinados e funcionam bem. Portanto, esta é é a função deste circuito. Este circuito aqui é o detector de sobrecarga. Um deles é o detector de sobrecarga. A função do outro é fazer acender o LED durante um pouco mais tempo, caso a sobrecarga seja curta. Portanto, eventualmente, se ele começar a ter pequenas sobrecargas, podia acontecer que o LED não se topasse no LED, que isso já estava a ocorrer, e, portanto, o outro tem um condensador qualquer, que eu já não lembro qual é um deles. O que faz portanto, esticar um pouco esse impulso apenas para o LED, para que o LED acenda e se veja que está a coisa a acontecer. Portanto, este circuito, este detector de sobrecarga, vai medir a tensão aqui nesta resistência. Portanto, este amplificador é uma configuração em H e do lado da massa, digamos do lado mais negativo, próximo de 0 volts, estes 4 transistores de junção, a corrente deles passa aqui por esta resistência para ir à massa. A massa está deste lado, isto está nos emissores dos transistores do lado mais negativo. Okay? E, portanto, o que ele faz é detectar aqui uma tensão zeca. E essa tensão, se ultrapassar um determinado valor, o gajo corta os drivers para que a sobrecarga não se mantenha durante muito tempo. Neste caso, por exemplo, ele tem aqui cerca de 30, portanto 20 e tal milivolts. Há aqui uma tensão de 20 e tal milivolts. Esta tensão de 20 e tal milivolts, se chegar mais ou menos aos 30 e pouco, este gajo detecta e corta e vai atuar aqui sobre este circuito, de forma a mandar o gajo cortar a saída para a excitação deste gajo aqui. Este aqui é um amplificador de potência. Portanto, o amplificador de potência recebe os dois impulsos aqui
aqui do gerador de impulsos, destes dois op-amps. E estes dois op-amps, portanto, recebem esses impulsos e têm um primeiro transistor. Isto basicamente é um amplificador de corrente com dois transistores que finalmente vai excitar o transistor de potência que estão aqui. O primeiro transistor, ora, não me lembro, é um BC337, ok? Este e este são BC337, isto são um BC135, dois BC135, e aqui tem dois transistores que são o 2N5886, aqui, desculpem. Eles estão ligados aqui com fios, mas de qualquer forma eles estão instalados no dissipador. Ora bem, aqui também houve várias coisas. A primeira é que isto começou por ser projetado para 10 amperes, ou seja, para 100 watts. 100 watts do lado dos 220, o que implicava mais ou menos 10 amperes aqui nestes transistores. A porra é que, entretanto, foram acontecendo coisas. Uma das coisas que aconteceu foi que era suposto aparecer um transformador mais ou menos apropriado para isto e ele não apareceu. Parece que estava disponível a algures, mas depois não era bem aquilo. Enfim, aquelas coisas que acontecem quando não se quer gastar dinheiro. E, portanto, o que eu fiz foi... fui aí aos caixotes e encontrei dois transformadores que, trabalhando em conjunto, fazem aquilo que é preciso, muito embora dificilmente consigam entregar mais do que 30 watts. Isto, neste momento, tem 15 watts. Eu já experimentei puxar mais um bocadito, eu posso puxar, mas depois também a minha fonte de alimentação com que estou a alimentar isto tudo também não dá muito mais. Portanto, ok. Entretanto, decidiu-se que não era preciso 100 watts, bastava menos, porque o que interessava aqui era o conceito. Se não houver mais transformador, não há mais potência, de facto ele pode ser entregue pelos transistores, eles aguentam bastante mais, muito mais, mas, enfim, acabou por haver limitações. Portanto, estes dois transformadores estão montados assim desta forma. Portanto, os primeiros estão em paralelo, ligados aos amplificadores, digamos assim, que eu simplifiquei aqui com uns triângulos. Portanto, os primários estão em paralelo, ok? Os secundários estão em série, porque isto nunca faria 220, faria 100 e poucos volts, ok? Era o que eu tinha para aí, que eram uns transformadores, salvo erro, de 220 para 15 volts, ou não sei o quê. Bom, isto depois, com um bocado de sorte, a coisa funcionou. Estes dois estão em paralelo, estão em série, e com 13 volts na alimentação, isto tem 220, ou 230 volts, ou qualquer coisa parecida. Portanto, está bom, não é preciso mexer mais. Foi assim que ficou. De qualquer forma, aqui houve várias coisas. Estes transistores eram caríssimos. Eu não consegui, isto era ainda na altura em que eu tentei usar, em que eu selecionei os transistores, isto era suposto ser qualquer coisa para 100 watts, o que implicava isto, transistores pelo menos de 10 amperes. Convinha que eles estivessem mais um bocado pelo simples não, e eu selecionei estes dois transistores e depois descobri que eles eram caríssimos. Andei às voltas e encontrei, na chinesada habitual, encontrei uns transistores bastante mais baratos, mas o raio dos transistores vinham cheio de verrugas. Isto parece que teve no fundo do mar uma data de anos. Eles têm bom aspecto. Segundo o que está ali escrito, eles terão sido feitos em 94, portanto isto tem um zilhão de anos. Eu achei isto tudo muito estranho e passou-me pela cabeça que estes transistores não fossem tudo falsificado ou qualquer coisa assim do género. Aliás, pelo preço também não me surpreenderia nada, mas entretanto, no meio desta confusão, também não apareceu o transformador e isto ficou por uma corrente muito mais baixa. Isto está neste momento a consumir, ora, se bem me lembro, portanto, as correntes aqui nos transistores andarão neste momento pelos 2.7 amperes. Portanto, e não pelos 10, como é suposto. Mas eles com 2.7 não aquecem. As correntes de excitação, portanto, a corrente base emissora destes gajos está nos 800 mA, que era uma boa corrente para 10 amperes. É importante que essa corrente seja um bocado alta para que o VCE, a tensão entre o coletor e o emissor, venha muito abaixo e eles entrem em saturação para que não haja muito desperdício de energia. Tanto mais que isto é só 12 volts e, portanto, são gajos que pedem muita tensão em dois transistores e, portanto, para cada lado há sempre dois a trabalhar. Isto depois às 2 por 3, se perdesse 2 volts em cada um, eram 4, dos 12 só ficava 8, isto era uma desgraça. Portanto, eu acabei por exagerar um pouco. E ainda por cima, como isto depois não ia trabalhar com os tais 10 amperes, acabou apenas de trabalhar por 2, isto neste momento tem um VCE de 0,2 ou 0,3 volts, uma coisa bem, disparatadamente baixa, porque de facto a excitação é de mais ou menos 800 mA para uma coisa para uma corrente que na prática está a ser bastante baixa, ok? Portanto, mas eu tinha medo destes transistores, eu não estava nada confiante nesta coisa e estava com receio que isto ardesse tudo, porque eu tinha a impressão que isto era falsificado, ou sei lá o que é que terão feito, ou se isto era outro transistor com a etiqueta mudada, com os carimbos mudados, eu não fazia a mínima ideia, mas eles de facto foram estupidamente baratos. Olha,
foi assim que ficou, está a funcionar. Portanto, de regra geral, portanto, é o que se passa aqui nesta coisa. Ora bem, houve algumas vicissitudes ecas por aqui e por ali que eu fui resolvendo pouco a pouco. Uma delas foi o seguinte. Isto inicialmente aqui nesta zona, estes detectores funcionavam apenas, como eu disse há pouco, mas eles tiveram que, isto teve que se complicar um pouco, eu tive que pôr um cheirinho de Schmitt Trigger, portanto, de realimentação positiva. Porque é que acontecia? Quando os transistores de potência ligavam, a tensão caía um bocadinho e os gajos voltavam, portanto, o gajo tinha acabado de ativar o circuito, voltavam, portanto, baralhava os circuitos, as alimentações e tal, e a coisa voltava, e o gajo voltava a disparar para baixo, ok? Portanto, e então entrava para aqui numa oscilação, isto era uma confusão danada. Portanto, eu acabei por pôr aqui um pouquinho de Schmitt Trigger, aqui nesta zona. Aqui neste, tive que fazer a mesma coisa pela mesma razão, foi relativamente fácil, pôs talvez uma resistência de 1 mega, ou coisa que o valha, entre a saída do op-amp e a entrada portanto, não invertida dos gajos, e foi assim que resolvi a coisa. Entretanto, já agora, eu vou desligar isto um pouco, vou desligar aqui no geral e vou retirar aqui este op-amp para se ver o que se passa aqui debaixo. Portanto, isto tem aqui daquelas coisas muito minúsculas. Ok, isto é um op-amp daqueles de 6 patas. Isto é, na verdade, um quê? Ora, isto é, na verdade, é um AD 8591. É um op-amp baseado em transistores de efeito de campo. Eu achei isto bastante interessante, eles são muito baratos. E funcionam bem. A porra é que os pinos do gajo estão espaçados, a distância entre dois pinos é de menos de 1 milímetro, 0,95, salvo erro. Mas enfim, com um bocadinho de jeito eu lá consegui soldar ali os gajos, ok? Portanto, é aquele pontinho negro que se vê ali no meio, mais ou menos, é ali que está o op-amp, ok? E eu, evidentemente, que coloquei um adaptador para o chamado DIL 6 e acabou e resolveu o problema. Ora, portanto, aqui este ponto negro significa que o pino 1 está daqui e o pino 1 tem que ficar virado para ali, para onde está aquele semicírculo, portanto, é virado para lá. Vamos lá colocar aqui o gajo. Este está ele. Este é igual, portanto, estes dois e mais estes dois são do mesmo tipo. Ali é que está outra coisa qualquer, já nem sei o que é. E ele também é igual. Portanto, também estes 2, 4, 5, eles são todos iguais. Aqueles é que são diferentes e já não me lembro o que é. Ora bem, portanto, as vicissitudes que houve aqui foram mais de ruideira que por aqui aconteceu. Este é o problema dos circuitos assim mais comutados e depois é claro que o circuito impresso é um pouco fino. Eu aqui neste circuito impresso acabei por meter solda no circuito todo, porque as correntes aqui são fortes e com correntes fortes isto às vezes era uma desgraça e eu coloquei solda em cima de todo o cobre para reforçar a coisa um pouco e a coisa resultou bastante bem. Portanto, aqui acabei por resolver o problema. A certa altura coloquei aqui esta bobina porque me parecia que, apesar de tudo, alguma coisa estava a passar para ali, portanto, a queda de tensão resultante do ligado dos transistores estava, de alguma forma, a conseguir chegar aqui e aparecer depois do regulador de tensão, mas isso não era bem verdade, mas eu, de qualquer forma, pulo lá e depois já não o tirei. Portanto, foi impressão minha. O que se passava era que eu estava com dificuldade em medir tensões porque isto estava tudo interligado com fios relativamente finos. Mais recentemente eu agarrei neste fio de 2,5 e coloquei aqui uma espécie de chassi, uma espécie de zona comum de 0 volts. Portanto, isto é onde estão ligados os 0 volts e todas as placas estão interligadas aqui nesta barra. O que resolveu o problema de uma série de ruído que aparecia aqui, de variações de tensão. Nas medições a coisa estava um bocadinho complicada de perceber, ok? Bom, portanto eu lá fui resolvendo essa coisa. Portanto, eu vou voltar a ligar isto e isto de facto está a funcionar sem problema de maior. Eu suponho que exatamente, bom, ok. Aqui nas formas de onda nós temos neste momento, este gajo já se baldou outra vez, mas eu vou retirá-lo daqui e vou pô-lo noutro sítio e vou pô-lo aqui assim numa zona ok, na zona da potência. Ok, aí está ele, vou baixar um bocadinho aqui a amplitude. Ok, aí está o gajo. Ora bem, colocar este ali na zona dos 0 volts, que este gajo gosta um pouco de fugir. Ok, o que é que temos aqui? Aqui neste traço de baixo temos a forma de onda da potência. O que nós temos aqui é uma zona de 12 volts, ali uma zona de 0 volts. Isto aqui não é nada. Isto aqui é a zona em que ambos
os pares de transistores estão desligados, isto acaba por ser a reatância do transformador e mais não sei o que, e faz aquele efeito, ok? Eu durante algum tempo ainda tive ali umas resistências para simplificar um pouco esta coisa, mas depois acabei por tirá-las. Apenas para drenar esta pouca energia que aqui anda, esta pouca tensão que aqui anda, de fazê-la desaparecer. Portanto, isto ficava assim uma coisa com uma zona intermédia aqui, ok? De qualquer forma, um bocado, era mais para parecer bem do que propriamente ter algum efeito prático. Temos aqui, além destes 4 transistores que estão aqui montados nos dissipadores, temos aqui ainda 4 shotkeys, portanto, ligados em paralelo com os transistores, coletor e emissor, exatamente por causa do coice aqui da bobina, dos transformadores, para não estourar os transistores e, por outro lado, também para devolver a energia que os transformadores, nessa altura, gostam de devolver e para devolver à fonte de alimentação. Se eu desligar a lâmpada, portanto, há uma devolução muito maior de... Deixa-me cá ver se estabiliza este gajo. Ok. Pronto, há uma devolução muito maior de tensão. Eu vou talvez selecionar aqui no canal 2, que é mais rápido, exatamente. Portanto, uma devolução muito maior de energia ali. Quando o gajo desliga, ele vai devolver à fonte de alimentação. Este pico aqui é mais alto que os 12 volts. É 12,5, 12,3 ou coisa que o valha, porque os shotkeys são de 0,3. E ali naquela zona é o pico negativo e é mais negativo do que o zero. Portanto, é ali que se dá a devolução da corrente à fonte de alimentação. Se eu ligar a lâmpada, aquilo é menos grave, porque evidentemente a lâmpada drena a energia que entretanto é entregue às bobinas. Ok? A razão porque está aqui este frasco é para eu não me queimar. Ok. Portanto, o que temos aqui é a forma de onda digamos, da potência, e isto aqui é a tensão medida aos terminais desta resistência, que é a detectora de curto-circuito. Okay? Portanto, neste momento nós temos ali qualquer coisa como 20 e poucos milivolts. Estes op-amps são porreiros, eles conseguem trabalhar mesmo com as entradas muito ligeiramente acima e abaixo da tensão da alimentação e da massa. São porreiros, são rail to rail, e portanto isto é bom para este efeito, porque aqui, esta tensão aqui é mesmo muito baixa. E 20 mV eles trabalham na perfeição. Ok? Um comparador. Aliás, eu estou a dizer que é aqui, mas na verdade é aqui, porque este aqui é o detector de sobrecarga. Eu posso, de qualquer forma, demonstrar aqui como é que o gajo funciona. Ora, vamos lá ver se eu consigo aqui. Talvez assim, exatamente. Ora, o que nós temos aqui é o impulso da potência, ok? Na potência, de um deles, ok? E eu vou aqui baixar este gajo para obrigar o gajo, digamos, a reclamar, obrigar o gajo a detectar a sobrecarga. E quando isso acontece, ele entra numa espécie de PWM. Eu vou baixar o gajo, e está ele. O osciloscópio entra em parafuso, vamos lá ver se eu consigo estabilizar o gajo. Ora bem, eu acabei por encravar o osciloscópio aqui no dente de serra, está ali um pedaço de dente de serra, e aqui já se vê melhor a zona do driver, da potência. Ui. Ora bem, o que é que acontece aqui? Portanto, nós temos aqui um dos impulsos de um par dos transistores, digamos, do H da configuração, e eu agora vou então ver se consigo baixar aqui um bocadinho a corrente para se ver o gajo a funcionar. Onde é que ele está? Está aqui. Ora bem, aí está ele. Portanto, reparem que se eu baixar a sensibilidade ao gajo, ele vai começar a fazer ali uma espécie de uns PWMs ali naquela zona. Vou subir um pouco a intensidade. Aquela zona ali embaixo é o gajo a começar portanto, quando a corrente da potência ultrapassa o limite, o gajo corta, mas evidentemente que cortando volta a ligar, porque desaparece a sobrecarga. E o gajo começa a fazer uma espécie de um PWM ali e simultaneamente a tender a cortar um pouco a duração do sinal, ok? Portanto, isto funciona bem. Isto funciona bem agora, mas a certa altura não funcionava. Portanto, o que acontecia é que isto era demasiado rápido. Este fenómeno do liga-desliga produzia-se a 500 kciclos, que era uma frequência estupidamente alta, fazia com que aparecesse aqui uns aquecimentos, uma coisa e tal, e as comutações faziam-se mal, e eu acabei por introduzir aqui uma malha com duas resistências e um condensador para baixar um pouco a velocidade de resposta. Mas ele está aí na zona dos 3, 5 kciclos, e quando isto acontece, ele começa a comutar a 3 ou 5 kciclos mais ou menos, alguns nesse intervalo. Pronto, portanto, essa foi uma das dificuldades. Essa história da comutação à frequência muito alta era também o que acontecia
quando este gajo não tinha o Schmidt Trigger, e portanto o gajo que estava a fazer era acomotar a uma frequência também muito alta, e isto se oscilava tudo, era uma porra. Essa foi a parte que me abrigou aqui a puxar um bocado para a cabeça. Ainda por cima o osciloscópio, evidentemente, não é propriamente grande espingarda, e às vezes as coisas são difíceis de perceber e de ver, por uma razão ou por outra. Mas enfim, eu lá fui conseguindo este osciloscópio que tenho, e paciência, e já muito bom é ter este osciloscópio. Ora bem, portanto, eu acho que não tenho assim muito mais a dizer. E a única coisa que falta aqui é eu meter aqui uma forma deste gajo parar quieto. Vou segurar isto aqui de alguma forma, prender aqui as várias placas. Isto vai ser entregue em cima desta placa de madeira que está aqui, juntamente com o frasco e tudo, e com esta coisa aqui, e portanto vai assim. Eu vou só agora ligar aqui, portanto voltar a colocar isto aqui nos parafusos. E vou tirar isto aqui da bancada, que eu já tenho isto aqui há tempo demais, e isto agora está tudo a funcionar mais ou menos na perfeição, está tudo com boa pinta, e portanto já não me vou aliar mais com isto. Isto está feito. Usando uma ponta de prova que atenua 100 vezes, temos aqui em cima a forma de onda do secundário dos transformadores, e aqui em baixo a forma de onda, a tensão no primário, nos primários. Embora não pareça de facto uma sinusoide, se tivermos a boa vontade do tamanho de um comboio, ela é muito parecida com uma sinusoide. Cada divisão corresponde a 200 volts. Portanto, 2, 4, cerca de 600 volts pico a pico é a tensão que ali temos. Até à próxima. Muito obrigado pela companhia.